Segundo o estudo da OMS de 1997, a prevalência do transtorno por somatização na população geral é de 5 a 7%. Sua mente pode afetar diretamente sua saúde física. Existem condições psicológicas que se manifestam através de sintomas físicos reais, sem uma causa médica identificada. Hoje, exploraremos o iceberg dos transtornos mentais. De acordo com o psicólogo Christian Dunker, devemos questionar se as doenças mentais são de fato doenças verdadeiras. Ele argumenta que as doenças mentais não seguem os mesmos critérios que as doenças físicas, enquanto uma doença física tem características bem definidas. As doenças mentais dependem de como são descritas e nomeadas. A descrição neste caso interfere diretamente no que a doença é. Por exemplo, no meu livro eu posso dizer que a ansiedade ela é tal coisa e tal coisa, e isso afetará a maneira como as pessoas veem a ansiedade. Além disso, não existem marcadores biológicos claros para as doenças mentais. Não há exames de sangue ou imagens de cérebro para identificá-las com precisão. Olha só, não existe um teste definitivo para condições como autismo, depressão, esquizofrenia. Você pode enviar o mesmo paciente para especialistas diferentes e ter diagnósticos diferentes. Outro ponto crucial é a criação do DSM. Ele foi desenvolvido de forma convencional, agrupando sintomas e sinais para definir categorias de transtornos. Essas definições mudam de edição para edição, criando novas doenças, entre aspas. Isso afeta a nossa percepção sobre o que é ou não uma doença mental. Ele ainda argumenta que elas dependem muito mais da linguagem, descrição e nomeação do que uma base biológica clara. O sofrimento psíquico também tem sua história. A maneira como alguém nomeia e interpreta o seu próprio sofrimento pode alterar a experiência desse sofrimento. Isso é muito poderoso e impacta diretamente na vida pessoal. Os diagnósticos psiquiátricos têm efeitos profundos na vida das pessoas. Rotular alguém com um transtorno mental pode afetar a sua autopercepção e a forma como ela se relaciona com o mundo. Isso é algo que todos nós precisamos considerar. Dito isso, hoje analisaremos transtornos mentais a título de curiosidade e não de diagnóstico. Eu sei, quando eu leio algo sobre um transtorno, eu também me questiono se eu possuo aquilo, mas é mais um efeito do cérebro sobre identificação do que qualquer outra coisa. Ainda você que realmente possui esse transtorno, você não é apenas esse transtorno, você é muito mais do que isso, você não está limitado a isto. Então, agora sim, vamos ver os transtornos. Ansiedade. Você já acordou sono frio? Ou com o coração disparado, preocupado com tudo o que pode dar de errado no seu dia? Essa sensação de medo e tensão constante, principalmente em relação ao futuro, é a definição de ansiedade. E infelizmente milhões de brasileiros convivem com esse transtorno mental angustiante. Nós podemos ver sinais de ansiedade com músculos travados e doloridos, vontade de sair correndo o tempo todo, cansaço mesmo sem fazer nada, dificuldade de se concentrar no que está fazendo, irritação com tudo e todos, insônia ou sono agitado, mas os sintomas vão muito além do físico. Sua mente também fica refém da ansiedade, o medo irracional de situações ou objetos específicos, sensação de perigo iminente, mesmo quando não há nada para temer, antecipação de consequências negativas que nunca acontecem e até uma evitação de tudo que te deixa ansioso, mesmo que isso prejudique sua vida. Existem tipos de transtornos de ansiedade, cada um com suas características. Na ansiedade generalizada, você vive preocupado com tudo, sem um motivo aparente. Os ataques de pânico, você sente que vai morrer a qualquer momento, ou sintomas físicos intensos que aparecem do nada. Nas fobias, você teria um medo irracional e imenso de coisas específicas, como altura, animais ou lugares fechados. A ansiedade social, que você evita a todo custo situações sociais com medo de ser julgado ou humilhado, e é por isso que caso você tenha muitos desses sintomas, procure um profissional. Conte com uma rede de apoio e nunca tente lidar com tudo isso sozinho. Depressão. Você se sente sobrecarregado de tristeza e desânimo sem saber o porquê? Essa sensação de desesperança e perda de interesse em atividades que costumam ser prazerosas pode ser um sintoma da depressão. Infelizmente, milhões de brasileiros convivem com esse transtorno mental. Ela pode ser caracterizada por uma tristeza profunda e constante, dificuldade em dormir, ou sono agitado, perda de apetite ou ganho de peso, dificuldade em concentrar-se ou tomar decisões, sensação de desânimo e desesperança. Então, isto é alguns sinais que a depressão pode apresentar.
Lembrando que ela pode se manifestar de maneiras diferentes, mas de qualquer forma é importante não ignorar mesmo esses sintomas. Também existem diferentes tipos desse transtorno. A clínica é caracterizada por sentimentos persistentes de tristeza e perda de interesse em atividades. Na bipolar, é um transtorno mental que envolve episódios de deprê e mania. Pós-parto seria a forma de deprê que afeta muitas mulheres após o parto. Na sazonal, é uma forma de deprê que ocorre durante o inverno ou em outras épocas específicas do ano. Pode parecer muito estranho para você que está ouvindo esse assunto pela primeira vez, mas a lua, entre outras questões da natureza, afetam diretamente o ser humano. Não só o ser humano, mas os animais em geral. As estações ao longo do ano, elas alteram muito a vivência do ser humano, não apenas por uma questão de ambiente ou então de colheita, mas afetam biologicamente. Veja o comportamento de animais durante um eclipse, e sim, um eclipse também pode alterar o comportamento do ser humano. Portanto, não julgue algo que você não conhece já falando que é apenas uma frescura, porque você acha que seria impossível uma pessoa ficar com esse transtorno em determinadas fases do ano. Além disso, a deprê não é apenas um problema psicológico, ela pode afetar todas as áreas da vida. Ela pode afetar os relacionamentos dessa pessoa, dificuldades em trabalhar ou estudar, perda de confiança em si mesmo, problemas na saúde física, de manter uma rotina diária. Lembrando, nunca se automedique, nunca tome medidas precipitadas, tenha uma rede de apoio e busque ajuda profissional. Lembrando que você não deve se autodiagnosticar, afinal, se você apresenta todos os sintomas que eu listei aqui, ainda tem a questão do contexto. Pode ser que você tenha perdido alguém importante recentemente e é por isso que você está apresentando essas características. Autismo. Transtorno do espectro autista. Ele é um distúrbio do neurodesenvolvimento. Ele começa na infância e acompanha o indivíduo durante a vida toda. Ele se caracteriza por dificuldades na comunicação, interação social e comportamentos repetitivos. Outras características são a dificuldade de contato visual, dificuldade de interação social, não imitação de outras pessoas, não atendimento quando chamado, dificuldade em realizar transições entre atividades, dificuldade de controle motor e coordenação, atraso na aquisição da fala, movimentos estereotipados ou atípicos e apego excessivo a objetos. Na infância, as crianças com autismo podem apresentar atrasos na fala, desinteresse pelas pessoas e objetos ao redor. Dificuldade em brincar com outras crianças e interpretar gestos e expressões faciais. Ademais, ficam evidentes esses sintomas nos primeiros anos de vida, geralmente entre 2 e 3 anos de idade. Intervenções precoces e adequadas, como terapias comportamentais e programas de treinamento de habilidades para os pais, muitas crianças com autismo conseguem desenvolver melhorias significativas na comunicação e no comportamento social. Este transtorno pode se apresentar de maneira mais leve nos adultos, como dificuldades na interação social e na comunicação, mas sem prejuízos intelectuais. TDAH. Você com certeza já ouviu falar desse aqui. O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade é um distúrbio neurobiológico crônico que afeta principalmente crianças, embora também possa ocorrer em adultos. Ele é caracterizado por desatenção, impulsividade e agitação motora. Algumas coisas que podem causar o TDAH podem ser os problemas dos neurotransmissores do cérebro, baixo peso ao nascer, traumatismo craniano, infecção do cérebro, falta de ferro, apneia do sono, exposição ao chumbo, álcool, tabaco ou cocaína antes de nascer. Os sinais de TDAH em crianças são a dificuldade de concentração, especialmente em atividades que requerem esforço intelectual prolongado, responder perguntas antes de elas serem concluídas, evidenciando inquietude, esquecimento frequente, dando a impressão de estar sempre distraído, dificuldade em manter foco nas atividades, deixar trabalhos incompletos, dificuldade em planejar suas atividades, agitação física e mental, alteração frequente de humor. E lembrando mais uma vez, não saia se autodiagnosticando, porque todos esses sinais aqui que eu citei podem realmente significar que é apenas uma criança, ou então que ela está fazendo algo que ela considera chato, ou ela ainda não desenvolveu disciplina, entendeu? Então não saia dizendo, meu filho tem isso, meu filho tem aquilo. Ainda que seja um professor, precisa ser um profissional formado nesta área em específico para falar mais detalhadamente para você sobre isso. Os sinais de TDAH em adultos podem ser similares,
mas também podem apresentar a dificuldade para manter o foco nas atividades do trabalho do dia a dia, deixar trabalhos incompletos, dificuldade em planejar suas atividades, esquecimento frequente, dificuldade em definir prioridades, sensação de estar sobrecarregado, agitação física e mental, alterações frequentes de humor e problema com o uso de drogas, álcool, ansiedade e deprê. Lembrando que eu estou censurando e falando esta palavra incompleta, apenas deprê, por conta que o YouTube ele pode tirar o alcance desse vídeo. Existem tipos de TDAH como o tipo hiperativo, impulsivo, que a criança não para quieta, fica o tempo todo se mexendo, interrompendo os outros e falando demais. TDAH tipo desatento é a criança que tem dificuldade de prestar atenção, seguir instruções, se organizar e lembrar das coisas. TDAH tipo misto combinado, criança que tem os dois que eu acabei de citar, tanto a desatenção quanto a hiperatividade e impulsividade. Esses sintomas precisam estar presentes desde a infância, antes dos 7 anos de idade, e em pelo menos 2 ambientes diferentes, por no mínimo 6 meses. Esquizofrenia. Este é um transtorno mental grave e complexo, que afeta a forma como uma pessoa pensa, sente e se comporta. Caracterizado por alucinações, delírios, a esquizofrenia pode distorcer a percepção da realidade, levando a um sofrimento intenso e dificuldades em lidar com o dia a dia. Essas alucinações são de ouvir, ver, sentir ou cheirar coisas que não existem. Os delírios, crenças falsas e fixas apesar de evidências em contrário daquilo que a pessoa acredita. O pensamento e a fala desorganizados também são outros fatores a se considerar, já que eles apresentam a dificuldade em organizar pensamentos e se expressar claramente. O comportamento desorganizado ou catatônico, que é a agitação ou imobilidade extrema, falta de motivação, emoções embotadas e isolamento social. Esses são sintomas que podem aparecer gradualmente ou de forma repentina, e podem variar de intensidade ao longo do tempo. Não há uma única causa conhecida para a esquizofrenia. Acredita-se que seja o resultado de uma combinação de fatores genéticos, biológicos e ambientais. Pode ser por conta do histórico familiar de esquizofrenia, no caso seria genético, ou então complicações durante a gravidez ou parto, o uso de drogas durante a adolescência, estresse emocional intenso, e é muito complicado porque os pais que têm algum filho com algum tipo de transtorno ou qualquer outro tipo de mobilidade restrita faz com que eles acabem se culpando. E se você é uma pessoa assim, saiba que você não teve culpa do seu filho nascer assim, existem tratamentos para ele. Além de que você deve considerar que a genética é uma roleta russa, então vocês não têm culpabilização nisso. E o tratamento seria a terapia psicossocial, a reabilitação psiquiátrica, medicamentos antipsicóticos. E novamente reitero que você deve desenvolver uma rede de apoio. O que seria uma rede de apoio? Você precisa de pessoas que você possa contar, você precisa de pessoas que te ajudem nessa batalha. Podem ser amigos, podem ser familiares, devem ser pessoas que estejam dispostas a te ajudar, a estar com você. Transtornos alimentares. A anorexia nervosa é um transtorno que faz você ter um medo intenso de ganhar peso, mesmo que seu corpo esteja abaixo do peso saudável. Alguns sintomas incluem perda de peso significativa, recusa em manter um peso saudável, distorção da imagem corporal, medo excessivo de ganhar peso e a amenorreia, que é a ausência de menstruação. A anorexia pode levar a complicações médicas graves como desnutrição, osteoporose e problemas cardíacos. Já a bulimia nervosa é caracterizada por episódios de compulsão alimentar seguido por comportamentos compensatórios, como vômitos, uso de laxantes ou exercícios excessivos, para evitar o ganho de peso. Outros sintomas que podemos citar é a preocupação excessiva com o peso e a forma do corpo, o abalo da autoestima, e a bulimia pode levar a problemas na saúde, como erosão do esmalte dentário, distúrbios eletrolíticos e problemas gastrointestinais. Não há uma única causa para transtornos alimentares. Novamente, é uma combinação de fatores, mas pode incluir o histórico familiar, baixa autoestima, perfeccionismo e pressão social para ter um corpo magro. Estresse pós-traumático. O EPT é um transtorno mental caracterizado por sintomas de ansiedade e flashbacks após experiências traumáticas. Essas experiências podem ser violentas, como combates, acidentes ou ataques. De alguma forma, esse indivíduo ele passou por um evento que o marcou de forma muito negativa. E mais uma vez, os sintomas variam de pessoa para pessoa, mas alguns sintomas comuns
são os flashbacks, recursos intensos e vívidos de experiências traumáticas, como se estivessem vivenciando novamente. Sintomas de ansiedade, a dificuldade em dormir, insônia, irritabilidade, ansiedade, medo excessivo. Sintomas de deprê, perda de interesse em atividades, mudança de humor, perda de apetite e sono. Sintomas de hipervigilância, sensação de perigo constante, dificuldade em relaxar e reação exagerada a estímulos. Transtorno bipolar. Você já se sentiu no topo do mundo com uma energia incontrolável só para depois cair em um poço de tristeza e desânimo? Essa montanha-russa de humor é a marca registrada do transtorno bipolar. Ele pode ser caracterizado por episódios de mania em equilíbrio com episódios de deprê. Durante os episódios de mania, a pessoa pode experimentar uma euforia extrema, que é um sentimento de felicidade intensa e incontrolável. O aumento da energia seria uma hiperatividade, fala rápida e pensamentos acelerados, um comportamento impulsivo, tomada de decisões arriscadas e sem pensar nas consequências, insônia, dificuldade em dormir devido à alta energia. Mas essa mania não dura para sempre. Ela dá lugar aos episódios de deprê, quando a pessoa pode experimentar uma tristeza profunda, um sentimento de desesperança e desamparo, uma fadiga, uma falta de energia e motivação para realizar tarefas, também um isolamento social, a dificuldade em se relacionar e participar de atividades sociais. Pensamentos negativos podem surgir, uma autocrítica intensa e até ideação suicida em casos graves. Novamente, esse transtorno pode ser causado por causas diversas, como um histórico familiar, desequilíbrios químicos no cérebro, eventos estressantes, entre muitos outros. Disfunções sexuais. Às vezes as pessoas podem enfrentar desafios em sua vida sexual. Podem ser por questões físicas ou emocionais. Isso é comum para homens e mulheres. Alguns homens podem ter dificuldade em controlar o momento da ejaculação ou em atingir o orgasmo. Isso pode causar frustração e afetar a autoestima. Mulheres podem sentir um desconforto ou dor durante a relação. Outras podem ter dificuldade em atingir o orgasmo, mesmo com a estimulação adequada. Se você ou alguém próximo está enfrentando dificuldades nesta área, não hesite em buscar ajuda profissional. Um tratamento adequado pode melhorar em muito sua qualidade de vida. Não vimos nem a ponta do iceberg, e essa parte final eu tentei tornar livre para todos os públicos, assim como o iceberg em geral, porém nós podemos explorar de forma mais profunda este iceberg em uma continuação. Se você se interessou por este tema, pode ser que você se interesse pelo iceberg dos experimentos científicos psicológicos, ou então pelo iceberg dos sonhos. Eu vou estar deixando os dois aqui na final. Se você tiver interesse, eu te vejo lá. O meu nome é Guilherme, muito obrigado por ter me escutado até aqui e fiquem com Deus.